Naquela manhã, eu acordei antes do despertador tocar. O corpo pesava, como se eu tivesse dormido vestida com pedras nos bolsos. Fiz o café, respondi mensagens de grupo e já estava vestida antes das 7, mesmo sem ter aula tão cedo. Meu dia sempre começava assim, cheio, antes mesmo que eu respirasse fundo. Eu me pegava dizendo sim antes de pensar. Um colega perguntava se eu podia revisar um trabalho? Sim. Minha mãe precisava de ajuda para marcar uma consulta? Sim. Uma amiga queria conversar à noite, mesmo que eu estivesse exausta? Claro. Era como se cada resposta saísse automática, sem passar pelo coração. E ainda assim, algo dentro de mim parecia rachado. Foi num desses momentos banais que tudo ficou mais pesado. Eu preparava o lanche da minha filha, ouvi minha mãe chamando do quarto e, ao mesmo tempo, respondia a um e-mail urgente. De repente, o leite entornou na chaleira e eu simplesmente parei. Olhei para tudo ali e pensei, eu não consigo mais. Não gritei, não chorei. Só fiquei parada, sentindo um aperto no peito que não tinha nome. Como se eu estivesse tentando segurar o mundo inteiro entre os dedos e ele fosse escorregar a qualquer momento. E então veio a pergunta baixinho, mas insistente. Por que eu nunca posso dizer não? Eu me lembro com perfeita clareza de quando tudo começou. Tinha uns 7 ou 8 anos e estava na sala de aula, segurando meu boletim com força. Meus pais chegaram mais cedo para me buscar. E enquanto caminhávamos, minha mãe disse: "Você é tão aplicada, diferente das outras crianças que precisam ser cobradas." Eu sorri, mas por dentro guardei aquelas palavras como uma regra. Se eu me esforçasse o bastante, ninguém teria motivos para reclamar de mim. Esse padrão nunca me deixou. Hoje, ele se repete toda vez que alguém me pede algo e minha boca já responde antes do cérebro. Um aluno precisa de ajuda extra? Claro. Um colega quer adiantar uma reunião? Sem problema. Minha mãe está sozinha em casa e talvez precise de mim? Vou correndo. Cada sim era um voto silencioso. Eu existo porque sou útil. Mas não faz muito tempo. Comecei a sentir o preço disso. Foi numa noite qualquer, depois de um dia cheio. Minha filha me olhou e perguntou sem maldade: "Mãe, você tá sempre cansada?" E eu fiquei sem resposta. Porque não era só cansaço. Era como se eu estivesse constantemente carregando algo invisível, um peso que ninguém via, mas que me dobrava aos poucos. Minha garganta apertava só de pensar em dizer não, mas eu já sabia. Essa dor também não era normal. Foi num dia como qualquer outro que tudo desmoronou. Alguém me pediu algo pequeno, uma ajuda rápida, nada demais. E minha boca respondeu, claro, antes mesmo que eu pensasse. Mas por dentro, era como se um vulcão estivesse subindo pela garganta. Eu mal conseguia respirar direito. Fingi um sorriso, agradeci pela confiança, mas ao virar as costas, senti meu peito apertando tanto que doía. Naquela noite, fui ao banheiro e encarei o espelho. Meus olhos pareciam estranhos, distantes. Era como se eu estivesse ali há tanto tempo, servindo todo mundo, e nem soubesse quem eu era de verdade. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e pesadas. Eu não estava triste, estava perdida. Como alguém pode viver assim por tanto tempo e nem perceber? Foi nesse momento que eu soube. Tinha que mudar alguma coisa. Não sabia como, nem por onde começar. Mas não podia continuar me esquecendo cada vez que dizia sim. Então, com as mãos tremendo, abri meu celular e marquei uma consulta com uma terapeuta. Escolhi a data mais distante, como se precisasse de tempo para desistir. Mas não desisti. E aquilo foi o primeiro passo. O primeiro sim, para mim mesma. Foi naquela primeira sessão de terapia que eu percebi o quanto era difícil dizer não em voz alta. Saí de lá com a cabeça cheia de frases que eu nunca tinha ouvido antes. Você tem direito ao seu tempo. Não é egoísmo priorizar suas necessidades. Parecia simples, mas soava quase impossível de aplicar. Voltei para casa e fui testando. Devagar.
Um colega me pediu ajuda com um projeto extra e antes que eu respondesse automaticamente, respirei fundo e disse: "Hoje, não consigo ajudar." Minha voz falhou, minhas mãos suaram, mas a pessoa apenas agradeceu e foi embora. Nada dramático. Só que por dentro, algo mudou. Foi a primeira vez que senti meu coração batendo diferente, como se ele tivesse sido ouvido. Mesmo assim, as vozes internas não sumiram. E se eu estiver sendo egoísta? Será que perdi pontos com quem me ama? Eu me via brigando comigo mesma, como se duas versões de mim ocupassem o mesmo corpo. Uma ainda queria salvar todo mundo. A outra começava a entender que antes disso, ela precisava se salvar. Chegamos ao fim desta história, e eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.